Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite, meu povo, nesta noite de sábado, 8 horas. Estamos aqui, eu e o Matheus, no nosso Pérolas da Revista Espírita, estudando um texto de 1868, especificamente do mês de junho, com o título Fotografia do Pensamento. Já falo isso para vocês já, é pegar o seu volume, se tiver ele em papel, se não tiver, vai no Kardecpédia, vai no PDF, né, para acompanhar os estudos com a gente. Mas antes da gente adentrar pelo texto, na continuidade desse estudo, desse texto, quero, como sempre, trazer aquele abraço, aquele cheiro, né, aquele arroxo, né, para os nossos queridos Silvia e Delcio, que nos acolhem nesse estúdio virtual da Web Rádio Cristo Consolador. Também estender esse abraço, esse arroxo, esse cheiro à turma lá da TV Abel. E, com certeza, sem esquecer a turma do esmiuçando Allan Kardec. Para quem não sabe, esmiuçando Allan Kardec é um grupo virtual que nasceu no início da pandemia, né, e que até hoje nos reunimos para estudar, e tornou-se um canal do YouTube onde transmitimos os estudos do grupo e as palestras que nós fazemos eventualmente, né. Temos estudos do livro Diversidade e Carismas, segunda, terças e quartas, coordenados pelo nosso querido Maurício Machado, ali no finalzinho da tarde. Quem quiser saber os horários, manda aí um WhatsApp aí nesse número que está passando aí embaixo, coloca teu nome, coloca de onde você está falando. Nós coordenamos um grupo de estudo do Livro dos Médiuns, nas sextas-feiras, às 19 horas, nem todos são transmitidos, porque como eu estudo o Livro dos Médiuns, às vezes tem um momento mais prático, mas os estudos teóricos todos nós transmitimos. E a nossa querida Amandinha, na sexta, na segunda e no sábado, com estudos do livro da obra de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda e de Joana de Ângeles. E você que nos assiste, onde quer que você esteja, se não estiver assistindo no sábado à noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, um bom qualquer momento, de qualquer lugar onde você esteja aqui conosco, seja bem-vindo, sinta-se acolhido aqui nesse pequeno grupo familiar. Hoje eu, o Matheus, Marina, que continua com as suas atividades, então não está conseguindo gravar com a gente, né? Meu querido Matheus, como é que você está? Me conte. Boa noite, Enzo. Boa noite a você que está nos assistindo aí. Mais uma vez, uma grande alegria para mim nós estarmos aí reunidos, estudando aí as pérolas da Revista Espírita. E estou muito bem, espero que você que está nos assistindo aí também esteja. E se não estiver, eu desejo que nesse momento a gente possa se conectar aí com a espiritualidade maior, para que chegue aí o que você mais está precisando nesse momento, da mesma forma que eu expliquei as lições que a gente vai trazer aqui, as reflexões, sejam muito produtivas, que a gente possa compreender um pouquinho mais aí da doutrina dos espíritos, do pensamento de Allan Kardec. Então,
Estendo meu abraço a todos, especialmente aí ao pessoal da Rádio Cristo Consolador, Silvio e o Delson, que nos dão esse espaço aqui, nos confiam para que a gente traga essas reflexões. Então, sem mais delongas, eu convido a todos para se unir num único pensamento nesse momento, pensar aí no Mestre Jesus, olhando essa imagem, fechando nossos olhos, continuando visualizando essa imagem de Jesus, pedindo ao Mestre, nos envie os bons espíritos, nos dando coragem, nos dando força, nos dando mais humildade para compreender as nossas imperfeições e a coragem para enfrentá-las. Dessa forma, nós damos início, então, aos nossos estudos na noite, que assim seja. Tá mutado, Enzio. Opa, que assim seja, meu querido Matheus. Muito bem, pessoal, vamos estudar. A gente está, como disse ali no começo da nossa fala, no texto Fotografia do Pensamento. Esse texto, a parte dele, foi publicada no livro A Gênese, no finalzinho do capítulo 14, capítulo dos fluidos. Né? E, finalzinho não, perdão, a partir do item 13, 14, 15... um pouquinho antes ali, no comecinho, no finalzinho não, no comecinho dele, onde Kardec trata do tema fotografia do pensamento, criações fluídicas, né? E ele comenta, ele explica a capacidade que nós, enquanto espíritos, não vamos esquecer que nós, eu e aqui o Matheus, somos espíritos, e você que está nos assistindo, que esteja encarnado antes de qualquer coisa, você é espírito, né? Igualzinho os outros, por isso somos todos pessoas, nós podemos manipular, modificar, agregar os fluidos ambientes. Do mesmo jeito que as leis da natureza estabelecem que a agregação, a dissipação, a transformação dos fluidos ocorram no âmbito do nosso mundo corpóreo, onde esses fluidos adquirem certas propriedades, como, por exemplo, a ponderabilidade, a tangibilidade. No mundo espiritual, esses fluidos permanecem no estado etéreo, né? Usa-se essa palavra, né? No estado etéreo. Isso não quer dizer que no mundo espiritual, esses fluidos, ao serem manipulados, eles ganham a aparência das mesmas coisas que tem no mundo corpóreo. E aí eu gosto sempre de brincar. A gente lê a obra de André Luiz e a gente vê lá ele descrevendo, ele atravessando as paredes do nosso mundo corporal. Mas eu não me lembro de ter lido em nenhum lugar que ele atravessou as paredes das casas de nosso lar. Certo? Então, esses fluidos, eles podem ganhar a aparência. E quanto mais próximo da condição de encarnado, né, para os espíritos que ainda mantêm essa impressão da encarnação com o personagem, então eu morri e continuo sendo Enzio, Enzio agarrado aos filhos, agarrado às pessoas que ele gosta, ou bravo com certas pessoas, né, apegado aos meus familiares. Então, isso é manter o personagem, manter a encarnação. Eu morri, mas não desencarnei. Então, nessa perspectiva, no mundo espiritual, eu vou poder criar uma casa, por exemplo, e eu não vou atravessar as paredes dessa casa. E aí, Kardec coloca aqui nesse texto, né, que os espíritos, que nós podemos manipular esses fluidos, mas a gente não manipula esses fluidos como nós, encarnados, manipulamos os gases, por exemplo. O que vai determinar como esses fluidos são manipulados, como se criam as chamadas criações fluídicas, né? Como é que a gente cria coisas com os fluidos? Através do pensamento e da vontade. Tá?
do pensamento e da vontade. Eu sugiro a leitura com muita calma, com muita paciência, do capítulo 14 de A Gênese, porque lá, assim que ele traz essa parte desse texto aqui, que ele fala das criações fluídicas, logo na sequência, ele vai falar da qualidade dos fluidos. E aí, o que determina a qualidade dos fluidos é a moral do indivíduo. Então, quanto mais moralmente evoluído ele é, melhor são esses fluidos, no âmbito de qualidade. Quanto mais imperfeições eu tenho, quanto mais inferior moralmente eu sou, menos qualidade esse fluido tem. Então, vamos falar de um fluido bom. Fluido bom é produzido por um bom espírito. Fluido ruim é produzido por um mau espírito. No sentido bom e mal que a gente vê lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, primeiro capítulo, quando ele analisa o bem e o mal. O bem, cumprimento da lei divina. O mal, transgressão dessa lei. Um bom espírito é aquele que cumpre a lei. O mau espírito é o que não cumpre. Então, dentro dessa lógica, os fluidos produzidos por um espírito como Jesus são fluidos assim, raiz, fluido, no caso assim, bom, top, de qualidade. Salutar. Os fluidos produzidos por Enzio... vamos para a leitura, né? Vamos para a leitura. Então, aqui fizemos uma rápida síntese. Nós ficamos, né, o último parágrafo que nós lemos, né? Eu vou pegar 2 parágrafos, só para a gente lembrar. Diz assim: por análogo efeito, eu estou usando a tradução do Evandro Doleto Bezerra, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento manuseará ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e seus bois. Aí nós até comentamos aquela questão da polêmica, se tem ou se não tem animais no mundo espiritual. Isso hoje já está resolvido, é um assunto que realmente chegaram informações depois que demonstraram, porém, a gente lembra que podem ser criados fluidicamente animais no mundo espiritual. Está aqui o próprio Kardec trazendo essa informação. Uma mulher velha, a sua máquina de costura, né? Aqui está escrito roca, mas só quem assistiu e lembra do filme da Disney, A Bela Adormecida, vai lembrar do que é uma roca. Então, a máquina de costura. Para o espírito, que é também ele fluídico, apesar de que o espírito em si, ele não se sabe dizer o que ele é, mas nessa perspectiva, como tem um perispírito, Kardec está trabalhando nesse sentido. Também ele, para o espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como era no estado material, para o homem vivo. Mas, pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a do pensamento, quanto a deste. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, então o pensamento ele flui através dos fluidos, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, né, os fluidos, como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros, e hoje as ondas de rádio e tudo mais, que estão aí. Eu estou aqui na sala do apartamento onde eu moro, eu estou com notebook, estou com tablet, tem TV, tem um equipamento assim, que eu não vou falar o nome da moça ali, porque senão ela vai falar, né? Tem celular, e tudo aqui está com ondas, e elas não se confundem, né? Elas não se misturam. Existem frequências que determinam isso. E no caso dos fluidos, ainda nós não sabemos o que impede. Por analogia, usamos, como André Luiz fez no livro Mecanismo da Mediunidade, usamos a questão das frequências. Aí vamos falar de sintonia e tudo mais. Mas é por analogia. Em tese, nós ainda não sabemos como, de fato, isso funciona no mundo fluídico, vamos falar dessa forma. Isso não é nenhum problema.
Quando a gente chegar lá, né, e tivermos evolução intelectual para isso, e moral, aí nós vamos compreender esses mecanismos. Muito bem, meu querido Matheus. Você faz a leitura do próximo parágrafo aí para a gente continuar? Agora, deixa eu só Você quer lembrar anotar alguma coisa? aqui. Ponto antes da... Não, você lembrou exatamente tudo, fez a síntese aí do que a gente trabalhou antes, mas fica o convite aí para quem não assistiu o programa anterior que assista, porque foi muito bom ali as reflexões que a gente trouxe. Eu tô notando aqui que roca é máquina de costura que eu não sabia, não. Na verdade, era uma máquina de fiar. Era uma máquina de você produzir. Seria essa a ideia. Ah, tá. Beleza. Então tá. Próximo parágrafo, então. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua... É o próximo. Ah, tá. É o que você acabou de ler, né? Tá certo. Sim. Como se vê, é uma ordem de fatos inteiramente novos, que se passam fora do mundo tangível e que constituem, se assim nos podemos exprimir, a física e a química especiais do mundo invisível. Mas como, durante a encarnação, o princípio espiritual está unido ao princípio material, daí resulta que certos fenômenos do mundo espiritual se produzem conjuntamente com os do mundo material e são inexplicáveis para quem quer que não conheça as suas leis. Assim, o conhecimento dessas leis é tão útil aos encarnados quanto aos desencarnados, pois só ele pode explicar certos fatos da vida material. Perfeito. Perfeito. O que a gente tem aqui? Está muito claro aqui, não tem nem muita gente tirar. Mas só para a gente ajudar na compreensão, é que, voltando ao ponto anterior, do mesmo modo que nós manipulamos os fluidos na condição material, ou melhor, na condição corporal, porque tudo é matéria, só que aqui no caso a gente usa as mãos e instrumentos, no mundo espiritual se usa o pensamento. E para saber manipular ou para compreender a manipulação desses fluidos, é importante entender, aí Kardec usa uma ideia curiosa. Vamos lá. Quando a gente vai estudar química e física, existem, por exemplo, as leis da mecânica clássica. O que são essas leis? As leis são a descrição dos fenômenos que acontecem no nosso mundo. Então, vamos falar, a lei da gravidade. Bom, existe uma força chamada gravidade. Essa gravidade, ela produz alguns fenômenos. E como ela está na natureza, é possível calcular como é que essa força funciona. Quando se faz o cálculo, quando se fez os cálculos, e se observou como esses fenômenos produzidos pela força gravidade, então vamos lá, tem uma força chamada gravidade. Essa força produz fenômenos. Como ela está no âmbito da natureza, esses fenômenos eles vão acontecer, não importa o que eu faça. E eles vão se repetir nas mesmas circunstâncias. E aí o que é que Newton fez, por exemplo? Ele conseguiu produzir um cálculo matemático para compreender como essa força funciona. Então, você quer entender o efeito que a força gravitacional, que essa força da natureza chamada gravidade, tem os seus fenômenos a ponto de poder usar esse fenômeno, é só usar aquele cálculo, porque ele vai dar certo. Isso quer dizer que aquilo funciona. Passou-se a se chamar, certo? Passou-se a se chamar, dentro da natureza, essa explicação desse fenômeno que funciona, não importa o que você faça ou deixe fazer, de lei. Isso é a lei no âmbito da física e da química. A lei geral dos gases, que a gente estuda lá no ensino fundamental e no ensino médio. Então, lei, quer dizer, existe uma descrição, geralmente matemática,
tem um enunciado que explica esse cálculo matemático, que é para você entender como aquele fenômeno funciona. E ele vai funcionar. Ponto. Não tem como não funcionar. E se não funcionar daquele jeito, é que o cálculo precisa ser revisto. Então, a lei é o enunciado, é aquilo que diz o como aquele fenômeno acontece. E, geralmente, no âmbito da química e da física, você tem um cálculo matemático, porque ele é exato, é aquilo, tá certo? Por isso, Kardec faz essa comparação com, se assim podemos nos exprimir, constitui os fluidos, esse conjunto de fenômenos fluídicos produzidos pelos espíritos, pelo pensamento e a vontade dos espíritos, pode-se dizer que sejam a física e a química específicas do mundo invisível. E aí ele traz, é importante ter o conhecimento dessas leis. Isto quer dizer que é importante compreender como esses fenômenos acontecem. E quando ele faz esse paralelo com a química e a física, ele traz para cá e faz essa comparação, ele está dizendo, Enzio, os fenômenos produzidos pelos fluidos, eles seguem as mesmas lógicas de todos os fenômenos produzidos pela natureza. Então, você pode traduzir em leis? Pode. Matemáticas? Pode. Por quê? Porque eles fazem parte, o fluido é algo que dá origem à própria natureza. A natureza, isso que a gente conhece como natureza, é constituída de fluidos. Então, se a gente consegue criar fórmulas, se a gente consegue criar enunciados explicando esses fenômenos, então a gente pode fazer a mesma coisa em relação aos fluidos. Por exemplo, se você pensar, aquilo vai surgir. Você vai criar aquilo nos fluidos. Lembra que são criações fluídicas? Lembra? Criações fluídicas. Se você pensa, aquilo se materializa no mundo fluídico. E, dependendo das circunstâncias, pode se materializar no mundo material. Tanto que nós vimos, está textual aqui, só que no parágrafo anterior, aquilo tem uma existência fugidia, tanto que quando parar de pensar, a coisa deixa de existir. Essa existência momentânea, essa existência temporária, que Kardec e os Espíritos vão chamar de aparência. E é por isso que ele fala, assim, o conhecimento dessas leis é tão útil aos encarnados quanto aos desencarnados. Por quê? Porque somos espíritos. Pois só ele pode explicar certos fatos da vida material. E quem é que explica? Quem estudou essas leis? Porque o Espiritismo não estudou, ele não se preocupou, Kardec não se preocupou a vir estudar as leis que explicam os fluidos. Porque quem fez isso foi a ciência do magnetismo. É por isso que ele vai dizer assim, o Espiritismo e o magnetismo são ciências irmãs. Porque uma estuda os fluidos e a atuação sobre eles. E o Espiritismo estuda aquele que atua sobre os fluidos. Por isso ele sugeria que os magnetizadores estudassem o Espiritismo. Só que muitos magnetizadores rejeitaram o Espiritismo. E muitos espíritas rejeitam o estudo do magnetismo. Temos que tomar cuidado aí com relação a uma coisa. Diz. Bom, primeiro ponto é que as leis atuam nas nossas vidas independentemente da nossa vontade. Esse é o primeiro ponto, né? A gravidade não vai deixar de existir porque eu quero, né? Ela vai atuar independente se eu queira ou não queira. Da mesma forma, então, as leis aqui, né, naturais que a gente está estudando também. Mas o ponto que eu queria chegar é que você está falando ali da parte experimental, da coisa, da química, da física. A gente tem que lembrar só um ponto,
muito interessante que Kardec discute isso lá no Livro dos Médiuns, na primeira parte, que é com relação à questão dos experimentos. Na física, na química, a gente consegue manipular o ambiente e os experimentos para a gente conseguir os resultados que a gente quer. A gente consegue colocar isso, né? A gente consegue manipular as variáveis. A gente não pode se esquecer que nos fenômenos espíritas, mediúnicos, enfim, a gente não consegue manipular isso porque tem um princípio inteligente por trás. Sem contar que a gente também aí teria que pensar que a gente precisaria de médiums de diversos tipos, ali, com as suas faculdades, para conseguir reproduzir esses fenômenos, e mesmo assim a gente ainda fica depende do próprio fenômeno, porque é um princípio inteligente, então a gente não consegue reproduzir isso da forma que a gente quer. Acho que esse é um ponto importante para a gente trabalhar. Só que aí, no caso, estamos falando de fenômenos diferentes que não são os fenômenos que estão sendo tratados aqui no texto. Porque aí são fenômenos mediúnicos, né? E que, para que os fenômenos mediúnicos aconteçam, você tem que ter um encarnado e um desencarnado, um vivo e um morto, para que seja fenômeno mediúnico. No caso aqui, ele está falando de fenômenos fluídicos. E, nesse caso, eu preciso de uma mente pensante, né? E aí, esses fenômenos, aí esses sim, esses eu não preciso, eles não caem na dependência disso ou daquilo. O que vai determinar é pensamento enquanto agente que altera, modifica, agrega, aqueles verbos que ele usou lá, os fluidos. Então, se você tem aquela capacidade de pensamento, então você consegue fazer aquilo, independente da vontade ou não. É diferente do fenômeno mediúnico, que isso depende de certas circunstâncias, porque aí você tem as leis que regem as criações fluídicas, você tem as leis que regem os fenômenos mediúnicos. Realmente são fenômenos diferentes. No caso dos fenômenos fluídicos, algumas leis que estão diretamente envolvidas no fenômeno mediúnico não teriam efeito. Por exemplo, não depende disso, aquilo. É só pensar. É só pensar. No fenômeno mediúnico, não é só pensar. Depende de fatores outros, porque aí tem um terceiro envolvido no fenômeno. Então, eu sou, um exemplo, eu sou um médium, eu penso, vai ser criado. Aí, fenômeno mediúnico, eu penso, bom, depende, o outro está pensando também? Porque aí eu tenho um outro envolvido, inclusive o outro é a causa do fenômeno. Então, a sua observação é extremamente pertinente, mas nesse contexto aqui, quando Kardec faz essa comparação com a química física, ele está dizendo exatamente isso. É um fenômeno que, como você disse, independe da minha vontade, porque se eu pensar, acontece. Porém, será que eu consigo criar qualquer coisa de qualquer jeito com os fluidos? Não, por quê? Porque eu tenho limitações. Eu tenho limitações em relação às criações condição de encarnado. A condição de encarnado e a próprio limite do potencial pensamento. Também. Né? Então, se você... Angel, dá um exemplo para ficar mais fácil de entender. Se eu morrer hoje... se desenvolve com a nossa evolução espiritual, né? Se desenvolve com a nossa evolução espiritual. Então, um exemplo. Se eu morrer hoje, eu morri e consegui desencarnar. Estou lá como espírito imortal mesmo. E eu quero construir algo no mundo espiritual. Ok. Aí eu me encontro com Jesus. Aí eu digo, senhor, eu estou pensando em fazer isso. Vamos fazer junto? O senhor faz um, eu faço o outro. Você acha que quando terminar esse negócio, eu resolvi fazer uma cidadezinha, né? Uma comunidade para receber espíritos amigos e tal. Aí, quando terminar, eu criei uma cidadezinha com 3 ruazinhas, e olha lá. Quando eu olhar para o lado, Jesus criou uma metrópole com 25 cidades. Acho que eu estou fazendo um exemplo muito esdrúxulo, mas é só para dar uma ideia disso.
né? Por quê? Porque os meus limites evolutivos. Por isso, hoje é uma informação assim aceita no movimento espírita, e Jesus é um espírito que coordenou toda a construção, organização do próprio planeta Terra, a elaboração do planeta. Então, olha a capacidade deste ser, ou fazendo uma analogia que nem é correta, mas é pedagógica, olha a capacidade desta mente conseguir formar um planeta, quer dizer, a capacidade dele, ele não atua só nos fluidos etéreos, ele atua nos fluidos materiais, nos fluidos do mundo tangível, em função da sua evolução, da sua capacidade mental, vamos falar assim, da sua capacidade de pensar. E aí nós vamos chegar lá, com certeza. Mas hoje, dentro da nossa limitação, a gente consegue criar uma bolinha. Jesus consegue criar um planeta. Aí, Muito bom. É só um pouquinho. Aí, por que existem leis? Por que ele faz essa comparação? É que quando eu estiver na mesma condição, eu faço a mesma coisa. É da lei. Então, tem uma lei que rege isso. Capacidade de manipulação fluídica é proporcional, manipulação nesse sentido, né? É proporcional à evolução do indivíduo. Quer dizer, eu estou fazendo um cálculo matemático. E isso vai funcionar para todo o universo. Meu comentário antes foi justamente nisso, porque senão corre o risco de, às vezes, alguém que está estudando com nós se confundir justamente nos fenômenos mediúnicos, né? Entender que o fenômeno fluídico... Então, acho que essa distinção ali foi muito boa, muito pertinente. Bom, eu acho que o ponto que mais preocupa aí nessa questão de criação fluídica é justamente pensar como que está a organização da nossa mente, como que tá os teus pensamentos hoje. E por isso que existe uma frase que eu demorei bastante tempo para compreender ela, que é o quê? Busque sempre clareza, né? Busque sempre compreender de fato as coisas, que é buscar o consciente, ou seja, você começa a controlar os seus pensamentos e não os seus pensamentos te conduzir. Por quê? Imagina as criações fluídicas que a gente não constrói inconscientemente. Se a gente está vendo que é uma lei, que isso atua independentemente da nossa vontade, se eu estou inconsciente e estou pensando naquilo e nem estou dando conta de que estou alimentando aquilo, imagina as criações fluídicas que eu estou criando ali sem perceber, sem me dar conta. Esse é uma chamada de atenção aí, nossa. Cara, e aí tem uma coisa muito curiosa em relação a isso aí, Matheus. Eu vou apanhar. Vamos lá. A gente confunde vontade com querer. Certo? Vamos lembrar que vontade é um atributo do espírito. Querer, podemos dizer que é uma forma de expressar ou de expressão da vontade. Tá? Tanto que nós já vimos aqui em outros momentos, quando Kardec está falando desse atributo, ele usa a própria palavra vontade, né? Ele fala de desejo, certo? Tanto que, por exemplo, no Livro dos Espíritos, quando ele está falando da influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e atos, e fala da influência dos maus espíritos sobre nós, tem respostas lá que ele vai, na mesma resposta ele fala vontade, desejo e querer. E vontade, sendo um atributo do espírito, ela necessariamente independe de consciência ou inconsciência. E é claro, consciência e inconsciência, dependendo do contexto, podem ter significados diferentes. Eu sei, eu não sei. Né? Ou eu vejo ou não vejo. Popularmente, assim, médio consciente, aquele que está acordado, médio inconsciente que está dormindo. Então, quer dizer, vê ou não vê.
Mas nas suas definições mais clássicas, né, consciente e inconsciente, dizem respeito a aspectos da psique ou nascem com a ideia de topografia da psique. Posso estar falando bobagem, me perdoe os psicólogos, a partir de Freud, com essa ideia de estrutura da psique humana. Ele vai chamar topografia topografia da psique. Topografia, então estamos falando de áreas. Nesse sentido, a vontade independe de consciência ou inconsciência. E sendo assim, aquilo que faz parte da vontade, ou que são expressões da vontade, também depende da consciência, da inconsciência. Então, você pode querer algo conscientemente, mas, na verdade, aquilo necessariamente não é o que a vontade estabelece. Exemplo, a sua vontade está presente em todos em seus momentos profissionais? A sua vontade está presente em todos os momentos de relações afetivas e relações sociais, relações familiares? Às vezes sua vontade é uma e a expressividade dela é completamente diferente. Certo? Ah, mas aí eu não quero, eu estou forçando. Pergunta para o outro se ele acha que você está forçando. E o que é pior, quando você abre mão daquela situação, lá na frente, há situações em que você sente falta. E você passa a querer aquilo que você não queria antes. Então, afinal de contas, qual de fato é a sua vontade? Ah, depende do momento. Então, a sua vontade é algo muito frouxo. Oscila muito, né? Exatamente. Só que a vontade é um atributo do espírito. Então, ela não oscila, ela está dentro do nosso processo evolutivo. E aí nós estamos falando de expressões da vontade. Então, querer ou não querer. A vontade não está relacionada só a isso. Isso é uma expressividade. Entende? Por isso que muitas vezes você vai fazer produções fluídicas que não são necessariamente relacionadas à sua consciência ou inconsciência. É o que de fato é. E aí, muitas vezes, nós vamos fugir dessas criações, e aí vamos entender, às vezes, que são processos obsessivos. Não, eles podem ser gatilhos para o surgimento de processos obsessivos, mas eles não são criados pelos obsessores. Criados por nós mesmos, né? Por nós mesmos. Por nossa vontade, a redundância, por nossa vontade própria. Então, são pontos assim, extremamente interessantes para a gente pensar sobre isso, que é o que vai diferenciar um espírito como nós, de terceira ordem, ainda inconscientes do que de fato é a nossa vontade, inconscientes de que de fato são os nossos pensamentos, porque muitos dos nossos pensamentos são consequência da nossa condição de encarnado, ou da manutenção dessa condição quando a gente volta para o mundo espiritual. E aí a gente pensa aquilo, olha, nós defendemos coisas hoje, nós brigamos por coisas que são específicas do mundo material e que não tem o menor sentido no mundo espiritual. E nós brigamos por isso. Mas quando a gente chegar no mundo espiritual, se você desencarnar, você vai ver a infantilidade. Se você se mantiver apegado àquela ideia, você manterá ela no mundo espiritual continuando sendo infantil. E isso quer dizer que as suas criações fluídicas vão estar relacionadas a tudo isso. Por isso a importância, e eu gosto de Joana nesse sentido, Joana de Anjos nesse sentido, principalmente na série psicológica, porque ela trata disso em muitos textos que ela escreveu pelo Divaldo, mas na série psicológica ela trata com detalhamento, que é a ideia do processo de ressignificação. Ela vai dizer que um dos objetivos da encarnação é a ressignificação. Nós ressignificarmos quem nós somos, as nossas ideias, que aí você ressignifica os pensamentos, ressignifica a vontade, você ressignifica as experiências.
Então, nós trazemos as nossas tendências do passado, vivemos enquanto encarnados em função dessas tendências, alimentando elas, e só que aí isso começa a trazer incômodos e desconfortos. E a encarnação ela é construída para gerar esses desconfortos. E aí você precisa ressignificar pessoas, relações, circunstâncias, para nessa ressignificação você promover a alteração do pensamento da vontade. Isso é que está dentro desse processo. Por isso que ela vai dizer, é processo de reencarnação, processo de ressignificação. Pelo menos deveria ser. Aí isso eu estou acrescentando. Mas ela coloca isso também dentro do jeito dela. E é que Kardec está explicando como são esses mecanismos, pelo menos dando a ideia de que eles existem, né? Que é um texto mais para dizer que esses fenômenos fluídicos existem, ou esses fenômenos de criações fluídicas, fotografia do pensamento, eles existem. Né? Então, ele está chamando a atenção nesse texto para isso. Eles existem. Onde é que eles acontecem? No mundo fluídico. Quem é o agente? O pensamento e a vontade, quer dizer, é o espírito. E muito bem explicado, Enzo. E agora, na sequência, ele vai nos mostrar como isso atua. Pode, vem aí. Vem lá para cá. Temos 20 minutos ainda. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico. Olha só. Criando imagens fluídicas, então o pensamento se reflete no envoltório perispíritico. Como num espelho. Isso, no próprio perispírito. Como num espelho, agora ele faz a analogia, como num espelho. Ou ainda como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar. Então, é reflexo. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro, embora o corpo material seria impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Todos os detalhes da imagem. Executa isso, por mais que não é o corpo físico que vai fazer, mas com o pensamento ele fez com que o corpo fluídico dele fizesse, né? E executa, então, fluidicamente o gesto, o ato que praticar. O pensamento cria a imagem da vida e a cena inteira é pintada, como num... O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal que se lhe desenrola no espírito. Olha que explicação fantástica. Dando complemento a tudo aquilo que você estava dizendo, agora ele vem e traz o exemplo, fazendo uma analogia ainda material, para a gente compreender como que se dá, então, de fato, essa criação fluídica e a fotografia, né? Se você ver essa última frase que você leu, quer dizer, o pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira. Quer dizer, todo o ato de você ir lá, armar e matar a pessoa, como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. O espírito é o agente. Do jeito que está acontecendo na cabeça do espírito, quer dizer, na mente do espírito, nele mesmo, que é o desenrola no espírito, ela se reproduz no mundo fluídico. E aquilo pode virar uma cena real, certo? Uma cena real. E ainda tem um detalhe. Agora vai dar um nó. Eu li no começo, eu reli, né, aquele parágrafo que a gente tinha estudado na semana passada, que um lavrador pode criar o seu carro de boi e seus bois, certo? Esses bois, eles vão andar, eles podem comer um capim fluídico que ele criou, eles podem produzir os sons naturais dos bois, eles podem fazer cocô, xixi, podem, porque é a reprodução do que está na mente da pessoa. Ponto. Isso é real?
Não, isso existe, tem uma existência temporária e Kardec os podemos chamar de aparência. Essa cena, esse boi, ele pode se materializar no mundo corporal? Pode. Normal, como qualquer materialização. Tudo bem. Isso quer dizer que isso existe? Não, isso é uma aparência. Porque Kardec vai usar a palavra existir para aquilo que existe de fato, e não aquilo que existe temporariamente. Por isso que ele usa a palavra aparência. Essa cena que eu estou criando, baseado nisso, que o cara que criou o seu carro de boi com seus bois, essa cena ganha vida? Vamos colocar essa vida aparente? Sim. Sim. Tem um relato da Ivone do Amaral Pereira no livro de Recordações da Mediunidade. Eu vou citar o livro porque fica fácil todo mundo ler. Onde ela foi visitar um irmão, tinha mudado em uma casa e o irmão estava doente. E ela foi para lá para cuidar do irmão. E era uma casa grande, com vários quartos, e ela dormia lá num quarto e ela começou a escutar uns barulhos. E ela tinha capacidade de sair do corpo, naturalmente. E ela sai do corpo e quando ela observa, aquela casa some, a casa era uma casa grande, some, e fica uma casinha antiga e tal. E tinha um senhor. Tinha galinhas, tinha as plantações, tinha legumes, e o senhor morava ali. Em resumo, esse senhor era um antigo morador daquele lugar. Aquela casa nova foi construída em cima da casa, no lugar onde era a casa daquele senhor. E ele tinha morrido e estava ali, ele nem sabia que tinha morrido. Então tinha galinha, tinha cachorro, tinha tudo ali. E ele alimentava as galinhas, né? Porque a mente dele está criando aquilo. Então, aquilo existe, é uma existência temporária. Certo? É uma existência temporária. Então, inclusive, chama de aparência. Então, é uma aparência da realidade que existirá enquanto a mente que cria mantiver alimentando aquilo ali. Então, tem movimento? Tem. Tem vida? Uma vida aparente. Tá? Então, essa cena aqui que Kardec escreve, o cara matando o outro, isso pode ganhar vida aparente. Então, o Mateus vai chegar aqui em casa, o Mateus é vidente, e ele vai ficar olhando assim, Enzio matando alguém. Aí é aquela coisa, como é que ele vai saber se isso é uma criação fluídica e se isso é uma projeção do passado? Como é que você acha que você conseguiria? Porque assim, tá Enzio matando alguém e tal, essa coisa toda, pode ser uma projeção do passado? Pode ser, pode. Por que não é? Por que é fácil identificar que é uma criação fluídica? Porque se fosse uma questão do passado, não era Enzio, era outra pessoa. Porque Enzio é dessa encarnação, na encarnação passada era outra. Então, se é o Enzio que está ali, é do agora. Então, é a criação fluídica de alguém. Pode ser de Enzio, pode ser do obsessor de Enzio, que quer que Enzio fique vendo isso o tempo todo e isso se cristalize, por exemplo, na memória do Enzio, que é aquilo que a gente conversava lá no primeiro dia, as cristalizações do pensamento. Foi a primeira coisa que eu pensei, na cristalização do pensamento. Mais alguma coisa desse parágrafo? Ele é muito claro, então não tem muito que a gente... Não, você enrolou muito bem. Não tenho nenhum comentário. E eu gosto muito das comparações que faz, que Kardec usa. Porque facilita totalmente. Não tem nem por que usar outros exemplos, com os exemplos que ele traz aqui para nós, né? Podemos seguir para o próximo, então? Com certeza. Até um pequenininho, nós temos aqui 13 minutos, fazemos a leitura e se não der tempo para deitar bem, a gente finaliza na próxima semana. Beleza. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler outra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Aos olhos do corpo, veem as impressões interiores que se refletem nos traços do rosto, a cólera, a alegria, a tristeza. Mas a alma vê nos traços da alma os pensamentos que não se traduzem no exterior.
Perfeito. Mais uma Porque, vez, é didática incrível, né? porque quando a gente pensa, nós criamos, fazemos, criamos, né, na estrutura fluídica, dando uma aparência àquilo que nós estamos pensando. A alma vê na alma os pensamentos que não se traduzem no exterior. Diferente. Por quê? Porque eu não sei o que você Oi? está pensando agora. Uhum. Por quê? Porque às vezes o que você está expressando agora necessariamente pode não ser o que de fato você está pensando. Pensando, isso. Né? Muito bom. Daí, como ele fala, né? Os olhos veem as impressões exteriores que se refletem nos traços do nosso rosto. Então a gente vê com os olhos aquilo que eu quero que você veja, né? Como você estava falando, né? Eu posso estar te mostrando sorrir, mas por dentro eu estou pensando outra coisa. Para a alma, né? Entre espíritos não tem como esconder isso, porque o veículo deles é o pensamento. No atendimento fraterno é muito comum uma pessoa chegar, né, e ali, é claro que no atendimento fraterno, vamos desconsiderar um Chico Xavier, certo? Que era ele por ele mesmo, pelos seus potenciais já evolutivos e pelas ferramentas que ele trouxe para a atividade mediúnica, né? Chico era Chico. Mas a maioria de nós, ali na sala do atendimento fraterno, envolvidos e ligados aos amigos espirituais, os coordenadores da atividade, e quando alguém chega para conversar, às vezes a pessoa ela fala uma coisa, só que as angústias dela, às vezes ela não consegue expressar. E aí, só que o que ela está sentindo de fato, ela está mostrando na estrutura fluídica. E aí, às vezes, o atendente ali no atendimento fraterno consegue captar isso e traduzir isso em pensamentos e ideias. E aí ele direciona a conversa para a raiz do problema que aquela pessoa está enfrentando. Aí a pessoa diz assim, você falou que eu precisava ouvir. Não tinha prestado atenção nisso. Quando aquele ponto. Exatamente isso. Então, isso é um exemplo de como isso acontece no dia a dia, o exemplo do atendimento fraterno. Muito bem, meu querido Matheus, nós temos... Pode falar? Não, é que essa questão volta naquela ideia que a gente está falando do que a gente quer, mas do que a gente realmente, né, tem vontade ali. Muito bem. Nós temos menos de 8 minutinhos. A gente, na próxima semana, a gente volta para esse mesmo parágrafo aqui, que tem algumas coisas que a gente pode tirar mais, né? Por que que não? Por que que isso não é perceptível aos olhos? Uma questão óbvia, mas porque parece que eu estou vendo. Aí a gente esmiuça um pouquinho mais isso na próxima semana. Meu querido Matheus, peço para você trazer suas observações finais, suas conclusões do dia, né? E deixar seus abraços. Beleza. Nossa, muito bom o seu estudo. E você que está acompanhando nós, você já sabe, né? A gente pode ter avançado pouco no texto, mas o importante é que a gente consegue extrair muito desses parágrafos. A gente consegue fazer analogias com outras partes da própria doutrina espírita, a gente consegue trazer mais exemplos, né? Fora que o que Kardec deixou aqui já é muito claro, muito óbvio, mas a gente consegue espremer sempre um pouquinho mais para trazer novas dimensões aí, tentar trazer cada vez mais de forma prática aí com esses exemplos que o Enzio deu para nós. Então,
mais uma vez, fica a minha recomendação aí, para que a gente fique atento, não só nas nossas atitudes, não só nas nossas ações propriamente ditas, mas principalmente nos nossos pensamentos. E que nunca nos falte a humildade de conhecer que precisamos mudar certos pensamentos, mudar certas formas como a gente se comporta diante de determinadas situações. E assim a gente vai começar a trazer criações fluídicas melhores, ao passo que é isso também que vai nos evoluindo, e um dia, certamente, pela lei de progresso, nós vamos conseguir fazer criações fluídicas como Jesus faz. Mas para isso, é preciso que a gente vá praticando todos os dias o nosso melhoramento, a nossa reforma íntima em todas essas questões. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente estar junto, ao pessoal da Rádio Cristo Consolador que nos cede esse espaço, esse momento. Meus fraternos abraços a todos vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando, e espero que tenha sido muito produtivo o estudo de hoje. Para mim foi tão produtivo que eu vi essa nossa 1 hora aí passar, foi muito bom, foi muito gostoso. E tá passando o cardzinho aí embaixo aí, ó. Vai vir um número aí, mandem aí suas perguntas, seus comentários, seus exemplos, que na próxima semana a gente aborda. Tá aí, ó. 5 vezes o número 9, 3608. Meu abraço, meu excelente final de semana, e já com o pezinho aí no começo da próxima semana. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Matheus. Participação preciosa, como sempre. Deixar uma reflexão, pessoal, pensar que quando Kardec fala da lei de simpatia, né, que é aquela lei que a gente transformou em sintonia, porque é até mais fácil de compreender, né? Mas não Mas sou o que rádio, né? Eu não sou rádio, não sou celular. Imagina o seguinte, nesse momento, todos os seres estão pensando, porque o pensamento é um atributo, né? E dentro das leis dos fluidos, uma dessas leis estabelece a sintonia. Então, quando entramos em sintonia com outro ser, isso quer dizer que as nossas estruturas fluídicas interagem via perispírito. Tá? Talvez agora você consiga entender porque quando você tem um sentimento que se traduz na emoção raiva, né, na cólera, e aí nessa emoção, você se sente tão ruim. E quando você faz uma prece sentida, uma prece do coração, aquela que nem precisa de tantas palavras, mas aquela que você conversa com Jesus, conversa com Deus, a sensação que aquilo traz. Então, se você precisa de um estímulo para fazer esse processo de transformação em quem você é e automaticamente transformar seus pensamentos, sua vontade, se você precisa de um estímulo, pense nisso. Já imaginou você conseguir viver 24 horas nesse estado de graça? Porque seus pensamentos, sua vontade, são assim? Vale a pena. Por isso que Jesus disse, vai tu e faz o mesmo. Né? Então, já nessa reflexão, né, eu trago aqui de volta aquela imagem que colocamos no início. Eu gosto dessa imagem porque, apesar da referência do Cristo ser aquela referência que nós sabemos que ele não tinha essa aparência desse jeito, mas ficou gravado assim, e ele olha para aquela criança, e aquela criança chamando a atenção de Jesus para o que ficou atrás, né, fazendo essa leitura. E ao invés da criança olhar para ele, vamos, né, quero ir com o senhor, não, tem uma coisinha aqui atrás que eu, né, representa muito o nosso dia a dia. Então, eu só peço, mestre, apesar da minha insistência em voltar ao desequilíbrio,
continua comigo. Continua sempre comigo. Mesmo quando eu caia, mesmo quando eu escorregue, mesmo quando eu te negue, continua comigo. E o que eu posso dizer? Obrigado por estar e continuar sempre comigo. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.